Alô, paz do Senhor, meus irmãos. Aqui está um livro que não é costume de uma certa seita ler. Esse aqui, ó. Uma seita que eu não quero dizer o nome, que ela só lê os livros da mulher que profetiza. Diz assim, ó, no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, veja bem o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz: então, por um homem entrou o pecado. Quem é esse homem? Adão. Agora veja, essa seita, ela costuma dizer que Adão cumpriu a lei, cumpriu o sábado, guardou o sábado. Adão não guardou nem a recomendação de Deus, a ordenança que seria comer de todas as frutas do jardim do Éden, exceto a do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, que não era para eles tocarem. Veja bem, um jardim enorme, com todas as frutas possíveis, acesso para que eles se alimentassem, mas justamente aqui Deus disse para eles não tocarem, foi nessas que ele tocou. Ele não obedeceu a Deus. Como é que Adão foi obedecer a Deus e guardar o sábado? É coisa de louco. Essa seita parece que cismou com o sábado. E o Êxodo 30 é bem claro que o sábado é apenas um sinal com os israelitas. Mas a seita insiste nisso. E eu quero provar que o homem não é capaz de cumprir a lei. Quando o povo do Egito foi liberto por Moisés, pelo poder de Deus usando Moisés, o que aconteceu? Deus deu uma recomendação a eles: não guardem o maná de um dia para o outro, porque Deus é o Deus que supre todas as coisas, que Deus iria alimentar eles todos os dias. Se Deus tirou eles do Egito, é porque ia dar condição a eles de se alimentarem todos os dias. Jamais Deus tiraria um povo que estava escravizado, lamentando, implorando, glorificando a Deus, para tirar ele de lá, para chegar no deserto e deixar morrer de fome. Mas o que é que esse povo fez? Guardou o maná de um dia para o outro. Estavam guardando, duvidando, desobedecendo. Então o homem não tem condições de obedecer a lei, conforme diz o apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: aquele que tentar cumprir toda a lei, tropeçar apenas em um dos mandamentos, será culpado de todos os demais. E quando eu me prontifico a cumprir a lei, eu estou dizendo: eu não preciso de Jesus, porque eu tenho capacidade de cumprir a lei. A lei, ela é justa, a lei é santa, a lei é eterna, é verdade. Então, para cumprir a lei, a pessoa tem que ter as mesmas características da lei. Ou seja, tem que ser uma pessoa santa, uma pessoa justa e uma pessoa eterna, que não tenha pecado. Jesus Cristo foi o único capacitado por Deus para cumprir a lei e nos libertar de debaixo da maldição da lei. Porque a lei era uma cédula de condenação. A lei, ela foi dada por Deus apenas para mostrar o pecado ao homem. Nada mais do que isso. Porque a lei não salva. E quando Jesus Cristo foi morto na cruz, a cédula de condenação que apontava para mim e para você, querido, foi cravada na cruz. E fomos libertos, adquiridos, comprados com alto preço por Jesus para Deus. Durma com essa agora. Sabe por que vocês não têm esse conhecimento? Porque vocês não lêem a Bíblia.
Vocês só lêem os livros da profetisa. Vocês preferem confiar na profetisa. Por isso que eu digo que a pessoa, para se tornar dessa seita, ele não tem que ler a Bíblia, ele tem que confessar que aceita o espírito de profecia e que ele vai acreditar somente na profetisa. Na mulher que levou a pedrada na cabeça. Que Deus abençoe e Deus tire o véu de Moisés dos olhos de vocês. Amém?